Eclesiastes 1 abre com uma introdução impactante sobre a futilidade da vida humana. O autor, identificado como pregador, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, começa com a famosa declaração: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui se refere à transitoriedade, ao vazio e à falta de sentido dos esforços humanos debaixo do sol, expressão que simboliza a existência terrena e o mundo material. O capítulo segue com uma observação dos ciclos naturais repetitivos, como o nascer e o pôr do sol, o vento que vai e volta, e os rios que correm para o mar sem nunca enchê-lo. Esses exemplos destacam a natureza cíclica e aparentemente fútil da vida. O pregador lamenta que nada é realmente novo, e o que já foi feito será feito novamente, sugerindo que a história é apenas uma repetição de eventos. Além disso, o pregador reflete sobre sua própria busca por sabedoria. Ele afirma que se dedicou a explorar tudo o que é feito debaixo do céu, mas conclui que o aumento da sabedoria traz tristeza e que quanto mais conhecimento se adquire, maior é a angústia. Ele compara o processo de busca por sabedoria com correr atrás do vento, enfatizando que, no final, toda a sabedoria humana é insuficiente para compreender plenamente o propósito da vida ou escapar da inevitabilidade da morte. Mensagem central. O capítulo 1 de Eclesiastes introduz o tema principal do livro, a futilidade dos esforços humanos sem uma compreensão clara do propósito divino. A sabedoria, o trabalho e a experiência de vida parecem inúteis quando considerados à luz da finitude da vida e da incapacidade humana de entender o plano de Deus. No entanto, o pregador está apenas começando sua jornada em busca de respostas para o sentido da existência, e essa reflexão inicial serve como um ponto de partida para as meditações mais profundas que seguirão nos próximos capítulos. Em Eclesiastes 2, o pregador, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, continua sua busca por sentido na vida e, neste capítulo, explora o caminho dos prazeres terrenos, da riqueza e do trabalho como possíveis fontes de satisfação e propósito. Ele começa descrevendo como se entregou a todas as formas de prazeres e realizações, incluindo festas, vinhedos, jardins, obras grandiosas, aquisição de riquezas e de servos. Ele buscou satisfazer seus desejos, acumulando tudo o que poderia desejar, vivendo a vida de um rei poderoso e cercado de abundância. No entanto, após essa busca intensa por prazeres, Salomão conclui que tudo isso também é vaidade e correr atrás do vento. Embora tenha desfrutado dos frutos do trabalho e do prazer, ele percebeu que nenhuma dessas coisas trouxe satisfação duradoura ou um verdadeiro sentido para a vida. Mesmo as maiores realizações e prazeres que o mundo pode oferecer são temporários e insatisfatórios quando confrontados com a realidade da morte, que chega tanto para os sábios quanto para os tolos. Ele então volta sua atenção para o trabalho. Embora o trabalho duro possa trazer riquezas e conquistas, ele conclui que o resultado desse esforço também é vão. A frustração vem do fato de que o fruto do trabalho é inevitavelmente deixado para outros, que podem não valorizá-lo ou preservá-lo. Isso leva o pregador a refletir sobre a injustiça de trabalhar arduamente apenas para que outros usufruam do resultado de seu esforço. O cansaço e a dor associados ao trabalho não trazem a paz interior desejada. Mensagem central. Ao final do capítulo, o pregador percebe que a busca por sentido em prazeres, riqueza e trabalho, embora inicialmente promissora, leva à mesma conclusão de futilidade e vazio. A vida debaixo do sol, quando vivida apenas para ganhos terrenos e prazeres, não proporciona satisfação verdadeira ou duradoura. No entanto, ele sugere que, apesar de tudo, há algum valor em desfrutar dos frutos do trabalho, reconhecendo que isso é um dom de Deus. Ainda assim, ele continua sua busca por uma resposta mais profunda para o verdadeiro significado da vida, insatisfeito com as respostas que encontrou até o momento. Conclusão: Eclesiastes 2 retrata a insatisfação do pregador com as recompensas terrenas e reforça a ideia de que a vida sem uma perspectiva divina é cheia de vaidade. Mesmo no auge da riqueza e do prazer, o ser humano é confrontado com a transitoriedade e o vazio, levando-o a buscar um sentido mais profundo para sua existência.
Em Eclesiastes 3, o pregador, Salomão, aborda um dos temas mais famosos e profundos do livro, a realidade do tempo e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele começa com uma reflexão sobre como cada coisa na vida tem seu tempo determinado, destacando a famosa passagem: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele menciona 28 eventos opostos que fazem parte da vida humana, como o tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, mostrando que cada fase da vida está sob o controle divino. Essa sequência de tempos opostos reflete a natureza cíclica da existência humana, onde a vida é marcada por períodos de alegria e tristeza, trabalho e descanso, construção e destruição. O pregador sugere que o homem não tem controle sobre esses ciclos e que, em última análise, é Deus quem governa o curso da história e de todas as coisas. Ele prossegue, afirmando que Deus pôs a eternidade no coração do homem, indicando que os seres humanos têm uma noção do eterno, mas, ao mesmo tempo, são incapazes de compreender plenamente os planos divinos. Embora o homem busque entender o propósito de sua vida, o mistério da providência de Deus permanece fora de seu alcance. O pregador também reconhece que há beleza nos planos de Deus, mesmo que os humanos não possam vê-los em sua totalidade. Por isso, ele conclui que a melhor coisa que o homem pode fazer é aceitar sua limitação e desfrutar do trabalho e das bênçãos que Deus concede em cada fase da vida. Reconhecer que tudo está nas mãos de Deus traz paz e contentamento, mesmo em meio à incerteza do futuro. Além disso, o pregador reflete sobre a justiça divina. Ele reconhece que há injustiças e maldades no mundo, mas afirma que Deus julgará todas as ações, tanto as boas quanto as más, no tempo certo. Ele observa a mortalidade comum entre os seres humanos e os animais, destacando que todos retornam ao pó. No entanto, essa reflexão serve para lembrar que é Deus quem controla o destino de todos. Mensagem central: o capítulo 3 de Eclesiastes oferece uma poderosa reflexão sobre o controle soberano de Deus sobre o tempo e a vida. Enquanto o homem enfrenta limites e não compreende plenamente os planos divinos, a sabedoria consiste em aceitar esses ciclos e viver com contentamento, sabendo que há um propósito divino em cada estação da vida. O capítulo também sugere que, apesar das incertezas e injustiças presentes no mundo, Deus trará tudo a julgamento em seu tempo. Em Eclesiastes 4, o pregador, tradicionalmente Salomão, reflete sobre as injustiças e o sofrimento no mundo, destacando a opressão e a solidão, e enfatizando a importância das relações interpessoais e da solidariedade. Este capítulo aborda questões sociais e pessoais, mostrando como as estruturas injustas e o isolamento humano contribuem para a vaidade da vida. O capítulo começa com uma observação sombria das opressões presentes no mundo. O pregador se depara com o sofrimento dos oprimidos, que choram sem consolo, enquanto os opressores têm poder e controle. Ele lamenta o fato de que muitos passam pela vida sofrendo sem ajuda ou alívio. E chega a uma conclusão extrema: seria melhor nunca ter nascido do que viver num mundo cheio de tanta opressão e dor. Aqueles que já morreram são considerados em uma posição mais tranquila do que os que ainda estão vivos, pois escaparam da injustiça. O pregador então reflete sobre o desejo humano de competir e prosperar. Ele nota que muitos dos esforços humanos no trabalho e na busca de realizações surgem da inveja do próximo, o que também é vaidade e correr atrás do vento. Ele critica tanto a ociosidade, que leva à pobreza, quanto o excesso de trabalho motivado pela ambição e pela competição, que leva ao esgotamento e insatisfação. Ele sugere um equilíbrio, afirmando que é melhor ter um punhado de descanso do que 2 punhados com trabalho exaustivo e inquietação. O pregador observa a tragédia da pessoa solitária que trabalha arduamente, mas não tem com quem compartilhar suas conquistas. Ele descreve alguém que trabalha incansavelmente para acumular riquezas, mas não tem familiares ou amigos para dividir esses frutos, nem consegue aproveitar o que conquistou. O pregador critica essa busca solitária por bens materiais, chamando-a de vaidade e um grande mal.
A conclusão é que o trabalho e as conquistas perdem seu significado quando realizados em completo isolamento. A seguir, o pregador exalta o valor da companhia e da amizade. Ele afirma que melhor é serem dois do que um, pois eles podem ajudar um ao outro em tempos de necessidade. Dois amigos podem compartilhar o peso do trabalho e apoiar-se mutuamente quando um tropeça. Além disso, eles proporcionam calor em tempos de frio e proteção contra o perigo. O pregador resume esta seção com a famosa frase: "O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente", destacando a força e a segurança que vêm de relações próximas e comunitárias. O capítulo termina com uma reflexão sobre o poder e a popularidade. O pregador fala de um jovem que substitui um rei velho e insensato, que não ouve mais conselhos. Embora o jovem pareça promissor, o pregador observa que até a popularidade desse jovem governante é passageira, pois outros tomarão o seu lugar e as massas logo se esquecerão dele. Essa mudança constante de poder e sucesso é mais uma prova da vaidade e da transitoriedade de tudo debaixo do sol. Eclesiastes 4 explora temas profundos de opressão, solidão e o valor das relações humanas. O pregador lamenta as injustiças do mundo, a solidão que muitos enfrentam e a futilidade da competição e do trabalho sem propósito. Em Eclesiastes 5, o pregador, Salomão, reflete sobre a importância da reverência diante de Deus e a futilidade das riquezas e do trabalho sem um propósito espiritual. Este capítulo destaca o respeito que devemos ter em relação a Deus em nossos atos e palavras, e também discute a vaidade de confiar em bens materiais como fonte de satisfação. Versículos 1-7. A reverência diante de Deus. O capítulo começa com uma advertência sobre como devemos nos comportar ao nos aproximarmos de Deus. O pregador aconselha que devemos ser cuidadosos com nossas palavras e com os votos que fazemos a Deus, dizendo que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ele adverte contra a oferta de palavras insensatas e impulsivas quando estamos diante de Deus, afirmando que devemos ser rápidos para ouvir e lentos para falar. A ideia central aqui é que devemos ser reverentes em nossa adoração e conscientes de que Deus não se agrada de promessas vazias ou rituais vazios. Ele também fala da futilidade das muitas palavras e dos sonhos sem sentido, destacando que o temor de Deus deve guiar nossas ações. O pregador adverte sobre o perigo de viver uma vida que tenta impressionar os outros ou a Deus com promessas que não serão cumpridas. O temor a Deus, que significa reverência e respeito profundo, é o que dá sentido à vida. Versículos 8-9. A injustiça social. O pregador faz uma breve reflexão sobre a opressão e a injustiça social. Ele reconhece que o abuso de poder e a corrupção existem, mas lembra que até os poderosos têm que responder a autoridades superiores. Sugerindo que, em última instância, Deus está acima de todas as autoridades humanas. A menção à terra e seus frutos também destaca que a prosperidade final vem da provisão divina, não do homem. Versículos 10 de dezembro. A inutilidade da riqueza. O pregador então discute a futilidade de buscar satisfação nas riquezas. Ele afirma que quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro, destacando que a riqueza nunca trará contentamento verdadeiro. O aumento das posses apenas traz mais preocupações, e as riquezas acumuladas não oferecem descanso ou paz. O sono de um trabalhador é tranquilo, enquanto os ricos, com todas as suas preocupações, muitas vezes perdem o sono. O pregador nos lembra que a busca por acumular bens materiais, em vez de nos dar felicidade, nos torna prisioneiros de um ciclo de ansiedade e insatisfação. As riquezas podem ser uma fonte de frustração, em vez de uma fonte de alegria. Versículos 13-17. A frustração das riquezas perdidas. A seguir, o pregador reflete sobre a tragédia de pessoas que perdem suas riquezas. Ele fala de homens que acumulam grandes riquezas, mas perdem tudo por um investimento ruim ou por outras circunstâncias imprevistas. Quando morrem, nada podem levar consigo, retornando ao pó da mesma maneira como nasceram, de mãos vazias.
A passagem de Eclesiastes 6 no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada aborda a futilidade da riqueza e a incessante busca por satisfação através dos bens materiais. O capítulo começa com a observação do pregador sobre uma grande maldade que ocorre debaixo do sol, um homem que Deus favorece com riquezas, bens e honra, mas que não consegue desfrutar deles. Essa posição de ter, mas não conseguir usufruir, é considerada pior do que a de um nascido morto, pois o último não experimenta frustrações. Eclesiastes 6 reflete sobre o desejo humano de possuir mais do que se precisa, questionando o que realmente satisfaz o espírito humano. O texto faz um paralelo entre um estranho que herda a riqueza de um homem e um bebê natimorto, realçando que, sem a capacidade de aproveitar o que se tem, a vida perde seu propósito. Além disso, contempla a ideia da futilidade de desejar mais do que se pode consumir ou possuir, afirmando que mesmo que se viva muitos anos, a incapacidade de satisfazer o próprio desejo se torna um fardo. Isto leva à conclusão de que a gratificação não vem das posses, mas da paz de espírito e da apreciação das pequenas coisas da vida. O capítulo encerra com a reflexão sobre o trabalho do homem e a insatisfação contínua, ponderando que todos os esforços e buscas podem ser em vão se não há contentamento. Eclesiastes 6 desafia os leitores a olharem além do material, buscando significado e propósito além das riquezas terrenas. Em Eclesiastes 7, o pregador, Salomão, apresenta uma série de reflexões sobre a sabedoria, o sofrimento e as verdades paradoxais da vida. O capítulo explora como a sabedoria pode ser adquirida em meio às dificuldades e como a perspectiva correta sobre a vida pode transformar a maneira como encaramos a dor, a morte e a riqueza. Versículos 1-4. A sabedoria nas adversidades. O capítulo começa com uma afirmação surpreendente: melhor é o bom nome do que o óleo precioso. O pregador sugere que a reputação e o caráter são mais valiosos do que bens materiais. Ele contrasta a alegria de festas e celebrações com a seriedade de tempos difíceis, afirmando que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. O luto, segundo ele, traz um aprendizado profundo sobre a fragilidade da vida, enquanto as celebrações podem ofuscar as realidades da mortalidade. O pregador ressalta que a tristeza pode ser mais proveitosa que a alegria, pois nos leva à reflexão e autoanálise, ajudando-nos a buscar uma vida mais significativa. O coração sábio se preocupa com a vida e a morte, enquanto o insensato vive de forma superficial. Versículos 5-7. A valorização da sabedoria. O pregador destaca a importância de ouvir as correções e conselhos dos sábios, afirmando que é melhor ser criticado por um sábio do que ser elogiado por um tolo. Ele reflete sobre a natureza do comportamento humano, sugerindo que a opressão e a corrupção podem levar a um espírito negativo e amargo. A sabedoria é considerada um bem precioso, que nos ajuda a lidar com as adversidades da vida e a nos tornarmos mais resilientes. Versículos 8-10. A inversão de valores. A seguir, o pregador aborda a ideia de que o fim das coisas é melhor que o seu começo. Ele sugere que as experiências difíceis podem nos ensinar lições valiosas e que a paciência é uma virtude importante. Ele critica a tendência humana de idealizar o passado e lamentar os dias de outrora, lembrando que cada fase da vida tem seu próprio propósito e que devemos aprender a valorizar o presente. Versículos 11-14. A soberania de Deus. O pregador também reflete sobre a soberania de Deus e a inevitabilidade do destino humano. Ele afirma que tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade são parte do plano divino, e que ambos devem ser aceitos com gratidão. A sabedoria é apresentada como uma proteção, ajudando a enfrentar tanto os bons quanto os maus momentos da vida. Aceitar as realidades da vida, sejam elas alegres ou tristes, é uma demonstração de fé na providência divina. Versículos 15-18. O mistério da vida. O pregador observa que há pessoas justas que perecem e ímpios que prosperam, o que leva a questionamentos sobre a justiça divina. Ele aconselha a não ser excessivamente justo nem excessivamente sábio, a fim de não se tornar insensato ou amargo.
Ele também sugere que a sabedoria é um equilíbrio e que aqueles que buscam compreender os mistérios da vida devem fazê-lo com humildade. Versículos 19 e 22. A importância da sabedoria. Ele enfatiza o poder da sabedoria, afirmando que ela é mais eficaz que muitas armas e que a sabedoria pode proteger contra os perigos da vida. Em Eclesiastes 8, o pregador, Salomão, explora a complexidade da vida sob a perspectiva da sabedoria e da autoridade de Deus. Este capítulo reflete sobre a relação entre a justiça humana e a soberania divina, abordando questões de autoridade, opressão e o mistério da vida. Destacando a importância de viver sabiamente em um mundo onde muitas vezes a injustiça parece prevalecer. Versículos 1-5. A sabedoria e a autoridade. O capítulo inicia com uma reflexão sobre o valor da sabedoria. O pregador afirma que um sábio possui um semblante iluminado e é capaz de enfrentar a vida com mais confiança. Ele também menciona a importância de se submeter à autoridade, ressaltando que a obediência aos governantes é uma expressão de sabedoria. Ele observa que as palavras de um rei devem ser respeitadas, e aqueles que se opõem a ele correm o risco de enfrentar consequências. Além disso, o pregador encoraja a seguir as diretrizes e os mandamentos da autoridade, pois isso pode trazer paz e segurança. A capacidade de discernir o momento certo para agir e a disposição para ouvir a voz da autoridade são apresentadas como características do sábio. Versículos 6-8. A incerteza da justiça e a soberania de Deus. O pregador então aborda a complexidade da justiça na vida. Ele reconhece que, embora haja um tempo para tudo, muitas vezes as injustiças e a opressão prevalecem, e os ímpios parecem prosperar enquanto os justos enfrentam dificuldades. Essa aparente inversão de valores gera confusão e desânimo. Ele reflete sobre a inevitabilidade da morte, afirmando que ninguém pode controlar o tempo da sua vida ou escapar da morte, independentemente de sua sabedoria ou riqueza. O pregador afirma que a vida é cheia de incertezas, e que, no fim, todos são submetidos à mesma realidade da mortalidade. Versículos 9 e 14. A experiência da injustiça. O pregador também compartilha suas observações sobre as injustiças que observa na sociedade. Ele vê que os justos são tratados como se fossem ímpios, enquanto os ímpios são tratados como justos. Essa inversão de valores causa confusão e leva o pregador a questionar o significado da justiça humana. Ele reconhece que, muitas vezes, as pessoas não recebem as recompensas que merecem durante a vida, o que pode levar à frustração. A reflexão sobre a situação dos ímpios e a injustiça da vida leva o pregador a concluir que a vida é cheia de mistérios e contradições que não podem ser totalmente compreendidos. Ele destaca que a aparente prosperidade dos ímpios e as dificuldades dos justos são desafios à nossa compreensão da justiça divina. Versículos 15 e 17. A alegria em meio à incerteza. Apesar das dificuldades e incertezas da vida, o pregador também sugere que é importante encontrar alegria nos momentos simples. Ele afirma que não devemos nos deixar consumir pela busca incessante por entender todos os mistérios da vida, mas sim desfrutar das bênçãos que temos. A alegria é vista como um dom de Deus, e aproveitar as pequenas coisas da vida é uma forma de viver com sabedoria. O pregador termina essa sessão enfatizando que, apesar de toda a busca pela compreensão da vida e seus mistérios, há limites para o conhecimento humano. A soberania de Deus e a complexidade de seus caminhos são aspectos que ultrapassam a capacidade humana de entender completamente. Em Eclesiastes 9, o pregador, Salomão, continua sua reflexão sobre a vida, abordando a inevitabilidade da morte e a necessidade de aproveitar o tempo que temos. Este capítulo é uma meditação sobre a fragilidade da vida e a importância de viver com propósito e alegria, mesmo em meio às incertezas que cercam a existência humana. Versículos 1-3. A realidade da vida e da morte. O pregador começa enfatizando que, apesar de todas as suas reflexões sobre a injustiça e a futilidade da vida, há uma certeza: a morte é inevitável e alcança a todos, tanto justos quanto ímpios.
Ele observa que a vida é cheia de incertezas e que, independentemente de nossos esforços para ser justos ou sábios, todos compartilham o mesmo destino. O pregador destaca que a condição humana é uma máquina que funciona sob a sombra da morte, refletindo sobre a futilidade da vida sem a perspectiva da eternidade. Versículos 4 e 6. A esperança dos vivos apesar da inevitabilidade da morte. O pregador observa que os vivos ainda têm esperança, pois enquanto há vida, ainda há a possibilidade de desfrutar das bênçãos da existência. Ele sugere que é melhor estar entre os vivos do que entre os mortos, pois os vivos ainda têm a capacidade de experimentar amor, alegria e realização. Aqueles que já partiram não podem mais participar das atividades e prazeres da vida. O pregador enfatiza que os mortos não têm conhecimento nem memória, o que reforça a ideia de que devemos aproveitar as oportunidades enquanto estamos vivos. Versículos 7 e 10. O convite à alegria. O pregador convida os leitores a desfrutar da vida enquanto tem a chance. Ele recomenda que se coma, se beba e se aproveite as bênçãos que Deus proporciona. Ele exorta a fazer tudo com alegria e gratidão, pois tudo o que fazemos deve ser feito com nosso melhor esforço. Este chamado à ação é um lembrete de que a vida é curta e, por isso, deve ser vivida plenamente, buscando significado nas atividades diárias. Versículos 11 de dezembro. A incerteza do destino. O pregador também reflete sobre a imprevisibilidade da vida, afirmando que a vitória nem sempre pertence aos mais rápidos ou mais fortes. A sorte e a oportunidade desempenham um papel significativo nas experiências humanas. Ele reconhece que a vida é cheia de surpresas e que o futuro é incerto, o que torna a preparação para o que está por vir ainda mais importante. Versículos 13 e 18. A sabedoria do inconveniente. O pregador compartilha uma parábola sobre um sábio que salvou uma cidade, mas que, apesar de sua grande sabedoria, foi rapidamente esquecido. Isso reflete a realidade de que muitas vezes a sabedoria não é valorizada como deveria, e que a fama é efêmera. Ele destaca que, mesmo sendo mais eficaz do que força ou poder, a sabedoria muitas vezes é negligenciada, mostrando a futilidade de buscar reconhecimento. Ele conclui essa sessão afirmando que, embora a sabedoria seja valiosa, a verdadeira justiça e sucesso não são garantidos, já que a vida pode ser cruel e imprevista. Em Eclesiastes 10, o pregador, Salomão, reflete sobre a sabedoria e a insensatez, oferecendo uma série de provérbios e observações práticas sobre como as escolhas e comportamentos humanos impactam a vida cotidiana. Este capítulo aborda a importância da sabedoria em várias esferas da vida, destacando como a falta dela pode levar a consequências desastrosas. O capítulo começa com uma comparação entre a sabedoria e a insensatez. O pregador usa a metáfora de perfumes, afirmando que assim como o perfume pode ser arruinado por uma pequena quantidade de insensatez, as boas ações e o caráter de uma pessoa podem ser comprometidos por comportamentos imprudentes. Ele observa que o insensato é reconhecido em sua conduta e fala, enfatizando que a insensatez pode rapidamente ofuscar as qualidades positivas de uma pessoa. O pregador aconselha a manter a calma diante de situações adversas. Ele ressalta que a paciência e a sabedoria são vitais ao lidar com a autoridade. Ele sugere que, em vez de se deixar levar pela raiva, é melhor responder com sabedoria. A observação sobre a inversão de valores é evidente. Ele menciona que os insensatos muitas vezes ocupam posições de destaque, enquanto os sábios são desprezados. Neste trecho, o pregador oferece uma série de provérbios sobre as consequências da insensatez. Ele menciona que quem cava um buraco pode cair nele, e quem rompe cercas pode ser mordido por uma serpente. Isso ilustra como ações imprudentes podem levar a problemas. Ele também observa que a insensatez pode causar um esforço em vão, como o trabalho de um serpenteiro que não tem cuidado, destacando a importância de agir com sabedoria. O pregador fala sobre a fala do insensato, que geralmente é cheia de tolices e leva à ruína. A insensatez é retratada como alguém que não sabe como se comportar e acaba se colocando em situações embaraçosas.
Ele destaca que o trabalho do insensato leva à fadiga, enquanto o sábio encontra prazer em seu trabalho. Essa seção reforça a ideia de que a sabedoria traz uma vida mais gratificante e produtiva. O pregador lamenta sobre um povo cujos governantes são insensatos e cujas festas se tornam opressivas. Ele fala sobre a importância de ter líderes sábios, pois um governo tolo resulta em um povo que sofre. O pregador também adverte sobre a necessidade de ser cauteloso em relação ao que se diz, pois até mesmo uma palavra errada pode trazer consequências negativas. Ele destaca que a sabedoria é essencial não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade. Eclesiastes 10 enfatiza a importância da sabedoria em todas as áreas da vida. O pregador ilustra como a insensatez pode arruinar a reputação e as relações, além de gerar consequências adversas. A sabedoria é apresentada como uma qualidade desejável que traz satisfação, paz e prosperidade. Este capítulo serve como um lembrete de que as escolhas diárias, as interações sociais e a maneira como lidamos com a autoridade têm um impacto significativo em nossas vidas. A mensagem central é clara: devemos buscar a sabedoria e ser prudentes em nossas ações e palavras, pois a insensatez pode levar a resultados desastrosos. O pregador nos convida a viver de forma consciente, valorizando a sabedoria como um guia para uma vida mais significativa e harmoniosa. Em Eclesiastes 11, o pregador, Salomão, aborda temas como a incerteza do futuro, a importância de agir e a necessidade de aproveitar as oportunidades enquanto se tem a chance. Este capítulo encoraja os leitores a viver com coragem e a confiar em Deus, mesmo diante das incertezas da vida. O pregador começa exortando a prática da generosidade, afirmando que devemos lançar nosso pão sobre as águas, sugerindo que atos de bondade e generosidade podem trazer recompensas no futuro. Ele aconselha a distribuir o que temos a várias pessoas e não apenas a uma, pois não sabemos quais serão os resultados. Esta metáfora sugere que as ações generosas podem voltar para nós de maneiras inesperadas. O pregador reflete sobre a imprevisibilidade da vida. Ele usa a metáfora de que, se as nuvens estão cheias de chuva, elas a derramam sobre a terra, mas que não podemos prever quando isso acontecerá. Ele observa que aqueles que esperam pelas condições perfeitas para agir nunca agirão, pois a vida é cheia de incertezas. Essa ideia destaca a importância de não deixar que o medo ou a incerteza impeçam a ação. O pregador menciona que, assim como não sabemos como se formam os ossos de um feto no ventre materno, também não podemos entender completamente os mistérios da vida. Isso sugere que existem aspectos da criação e da providência divina que estão além da compreensão humana. Portanto, devemos agir enquanto temos a chance, mesmo sem conhecer todos os detalhes do que está por vir. O pregador exorta os jovens a desfrutar de sua juventude, pois a vida é curta e repleta de bênçãos. Ele os encoraja a se dedicarem a seus sonhos e paixões, mas também a lembrarem que Deus trará julgamento sobre tudo o que fazem. Essa mensagem enfatiza a importância de viver plenamente e aproveitar as oportunidades, sem esquecer a responsabilidade e as consequências de nossas ações. Ele continua a exortar os jovens a se alegrarem e a viverem de forma alegre, mas também adverte que não devem deixar a frivolidade prevalecer sobre a seriedade da vida. O pregador conclui que, apesar das alegrias da juventude, é crucial ter uma mente clara e um coração responsável, afastando a tristeza e o desânimo, pois o tempo é precioso. Eclesiastes 11 destaca a importância de viver com coragem e generosidade, mesmo em face da incerteza. O pregador encoraja a ação e a apreciação das alegrias da vida, ao mesmo tempo que lembra que nossas escolhas têm consequências. O capítulo serve como um chamado à responsabilidade, à generosidade e à valorização do tempo que temos. Este capítulo oferece um equilíbrio entre a alegria da vida e a seriedade da responsabilidade. A mensagem central é que devemos agir e aproveitar as oportunidades que surgem, confiando que Deus está no controle, mesmo em meio às incertezas.
A vida é um presente, e o pregador nos convida a vivê-la plenamente, desfrutando de cada momento enquanto reconhecemos a brevidade da existência. Em Eclesiastes 12, o pregador, Salomão, conclui sua meditação sobre a vida, refletindo sobre a velhice, a morte e a importância de se lembrar de Deus nos dias da juventude. Este capítulo aborda a inevitabilidade da morte, a fragilidade da vida e a necessidade de buscar significado e propósito enquanto se tem tempo. O capítulo começa com uma exortação para que os jovens se lembrem de seu Criador nos dias de sua juventude, antes que cheguem os dias difíceis e os anos em que não terão prazer na vida. O pregador usa uma série de metáforas para descrever os desafios da velhice, como a perda de força física e a diminuição das capacidades. Ele alerta para a inevitabilidade da deterioração que vem com a idade, enfatizando a importância de cultivar um relacionamento com Deus antes que a vida se torne mais difícil. O pregador, então, usa a imagem poética de uma corda de prata em um vaso de ouro para simbolizar a fragilidade da vida. Ele ressalta que a morte é certa e que, quando isso acontecer, o corpo humano retornará à terra de onde veio, enquanto o espírito voltará a Deus. Essa reflexão sobre a morte é um lembrete da finitude da vida e da necessidade de viver com propósito. Salomão conclui sua busca por significado com uma declaração de que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele reflete sobre as muitas experiências e sabedorias que explorou, reafirmando que a busca por satisfação nas coisas materiais e nas realizações humanas é fútil sem um verdadeiro relacionamento com Deus. O pregador enfatiza que, apesar de toda a sabedoria e conhecimento que acumulou, a conclusão é que a vida sem Deus é vazia. Nos últimos versículos, o pregador apresenta a sabedoria como um guia vital. Ele recomenda que a palavra de Deus seja guardada e que a sabedoria é um tesouro inestimável para enfrentar as dificuldades da vida. Ele adverte que, ao final, Deus julgará todas as obras, boas e más. Assim, viver de acordo com os princípios divinos é fundamental para uma vida plena e significativa. Eclesiastes 12 enfatiza a importância de se lembrar de Deus ao longo da vida, especialmente na juventude, e reconhece a inevitabilidade da morte e a fragilidade da vida humana. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, é uma profunda reflexão filosófica sobre o sentido da vida, a transitoriedade da existência humana e a busca por significado em meio às incertezas da vida. Composto por 12 capítulos, o texto oferece uma visão realista e, por vezes, pessimista da vida debaixo do sol, ou seja, a vida terrena sem uma compreensão plena do eterno. Capítulos 1 a 2, o autor começa descrevendo a futilidade de todas as coisas. Ele afirma que tudo é vaidade, ou seja, vazio e sem sentido. Salomão reflete sobre os ciclos intermináveis da natureza e como os esforços humanos, mesmo em busca de sabedoria, prazer e trabalho, parecem inúteis, pois tudo se repete e nada verdadeiramente satisfaz. Capítulos 3 a 6. Aqui, o autor fala sobre a inevitabilidade do tempo e o controle de Deus sobre ele. Ele apresenta a famosa passagem "Há tempo para todo propósito debaixo do céu", ressaltando a importância de reconhecer que tudo ocorre em seu devido momento. Apesar disso, ele também lamenta as injustiças e frustrações da vida, onde o trabalho árduo nem sempre resulta em verdadeira satisfação e a riqueza não traz felicidade duradoura. Capítulos 7 a 9. A sabedoria é colocada em contraste com a loucura, e Salomão oferece conselhos práticos sobre como viver de forma equilibrada. Ele argumenta que, apesar de a vida ser imprevisível e muitas vezes injusta, é melhor viver sabiamente do que com insensatez. No entanto, o autor volta a enfatizar a inevitabilidade da morte, mostrando que tanto sábios quanto tolos enfrentam o mesmo fim. Capítulos 10 a 12. O livro encerra com mais conselhos práticos sobre a vida. O capítulo 12, especialmente, é um poderoso poema que descreve o envelhecimento e a aproximação da morte, pintando um quadro de declínio físico,
mas também lembrando que o homem deve se lembrar de Deus em sua juventude, antes que cheguem os dias difíceis. O autor conclui sua reflexão reconhecendo que, embora muitas coisas na vida pareçam vazias, o verdadeiro propósito do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Conclusão: o livro de Eclesiastes oferece uma visão honesta e muitas vezes sombria da vida, mas termina com uma mensagem de esperança e reverência a Deus. Embora a busca por significado no mundo seja muitas vezes frustrante e cheia de incertezas, o autor chega à conclusão de que o verdadeiro sentido da vida só pode ser encontrado em Deus, a fonte última de sabedoria e justiça. Esse livro é um dos textos mais contemplativos da Bíblia, oferecendo uma perspectiva única sobre a existência humana e o relacionamento do homem com o Criador. O livro de Eclesiastes, atribuído ao rei Salomão, é uma obra que reflete profundamente sobre o sentido da vida, abordando temas como a transitoriedade das conquistas humanas, a busca por sabedoria, a inevitabilidade da morte e a natureza divina. Escrito em tom filosófico e introspectivo, o livro explora a aparente futilidade de muitos aspectos da existência terrena, usando a expressão repetida vaidade das vaidades. Tudo é vaidade para ressaltar que, sem um propósito maior, tudo o que o ser humano faz é passageiro e vazio. O autor, identificado como o pregador, ou Coelho, inicia o livro observando a futilidade da vida. Ele reflete sobre o ciclo repetitivo da natureza, o nascer e o pôr do sol, o fluxo dos rios para o mar, e como esses ciclos continuam eternamente, sem que o esforço humano consiga alterá-los de forma significativa. O pregador lamenta que, apesar de todo o trabalho e labuta do homem, nada novo acontece sob o sol, e tudo acaba sendo esquecido com o passar do tempo. O pregador descreve suas tentativas de encontrar sentido na vida através de três grandes áreas: sabedoria, prazer e riquezas. Ele busca satisfazer todos os seus desejos e vive no luxo, desfrutando do que há de melhor, mas conclui que tudo isso é também vaidade e correr atrás do vento. Nem a riqueza, nem o prazer, nem a sabedoria podem oferecer uma solução permanente para o vazio existencial. O pregador também aponta que, no final, tanto o sábio quanto o tolo têm o mesmo destino, a morte. Este é talvez o trecho mais conhecido de Eclesiastes. O autor afirma que há um tempo para tudo, um tempo para nascer, morrer, plantar, colher, chorar, rir, entre outros. Ele reflete sobre como os eventos da vida ocorrem em tempos determinados, e que há uma ordem invisível que rege os acontecimentos. No entanto, a humanidade não pode compreender completamente essa ordem divina, tornando o ser humano sujeito às leis do tempo, mas incapaz de alterar seu destino. O pregador observa as injustiças que permeiam a vida humana: opressão, inveja e solidão. Ele critica a ganância desenfreada e a obsessão por riqueza, mostrando que ela, muitas vezes, leva ao isolamento. O pregador também observa que as pessoas trabalham incessantemente, muitas vezes sem encontrar verdadeira satisfação. Em seguida, ele argumenta que é melhor um punhado de tranquilidade do que duas mãos cheias de esforço e trabalho árduo sem propósito. Nos capítulos seguintes, ele critica a busca por riqueza excessiva, observando que o amor ao dinheiro não traz felicidade verdadeira. O pregador conclui que é melhor desfrutar modestamente do que se tem, pois a satisfação é limitada pela mortalidade. O pregador oferece reflexões sobre a sabedoria e as injustiças da vida. Ele afirma que é melhor ter uma boa reputação do que riquezas materiais e observa que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, pois a morte traz à tona a realidade da vida. Ele também critica a busca cega por sabedoria, já que a sabedoria humana é incapaz de compreender plenamente os planos de Deus. Em suas observações, o pregador apresenta uma visão sombria da vida, mas ao mesmo tempo aconselha a moderação em tudo. Neste capítulo, o pregador aborda o tema da injustiça, reconhecendo que o mundo nem sempre recompensa o justo e pune o ímpio. Ele observa que, às vezes, os maus prosperam, enquanto os bons sofrem.
Apesar disso, ele reconhece que o homem não pode compreender o plano completo de Deus e que tentar entender tudo só traz frustração.